Boa tarde a todas, todos e todes. É um prazer estar aqui, né, em mais uma aula do nosso curso Novas Abordagens em Patrimônio, que é uma iniciativa realizada a partir de um projeto maior, coordenado por uma equipe de diversos profissionais ligados à área de patrimônio, internacionais, que se reuniram para discutir novas perspectivas da lista da Convenção do Patrimônio Mundial, para discutir as questões do patrimônio, até mesmo para além da lista. Diversas temáticas têm sido tratadas por esse grupo, de ordens bem variadas, e dentre elas, o que seriam as novas abordagens em patrimônio. Essa temática é, então, coordenada pela Mônica Bachelet e pelo Daniele Pini, pesquisadores e profissionais da área do urbanismo e do patrimônio, que tem, então, se debruçado com outros profissionais sobre essa temática. Essa iniciativa do curso, então, se liga a essa iniciativa maior, que, de alguma forma, reuniu, então, profissionais do Brasil e do mundo para pensar o que seriam essas novas abordagens do patrimônio, e aqui nesse curso estão reunidos 3 programas de pós-graduação, após em Arquitetura e Urbanismo da USP, após em Arquitetura e Urbanismo da UFRJ, e o mestrado em Projeto e Patrimônio da UFRJ, e, finalmente, o programa de pós-graduação em Geografia da UFRJ, com 4 docentes, sou eu, a Flávia Brito, a Vera Tangari, a Mônica Schlee e Rafael Winter Ribeiro e o Rubens de Andrade, para coordenar e fazer essa iniciativa, que tem, então, reunido nesses encontros de sexta-feira à tarde, profissionais do Brasil todo, com os quais a gente tem tido a alegria de dialogar e conversar e debater temas tão variados e interessantes sobre as fronteiras e as expansões e as outras visadas do patrimônio. No dia de hoje, a gente vai tratar de um tema que é nevrálgico, quando se pensa ou quando se alude a outros olhares, novas abordagens para o patrimônio, que é o da educação patrimonial. Então, a aula de hoje chama-se Dimensões e Alternativas da Educação Patrimonial, que tem a alegria, a honra e a satisfação mesmo muito grande de receber o que são, a meu ver, os maiores especialistas em educação patrimonial no Brasil, que é a professora Simone Schifone, que é docente na graduação e pós-graduação na Geografia da Universidade de São Paulo, foi técnica do IFAM em São Paulo e foi conselheira em vários órgãos de patrimônio, já trabalhou no CONDEFAT, e é autora também de uma tese e de vários artigos sobre patrimônio natural, para além daqueles sobre as questões da educação patrimonial. E a Simone Schifone vai falar sobre, para problematizar o campo da educação patrimonial. Recebemos também a Sônia Florencio, que é socióloga, mestre em educação pela Unicamp, é técnica em educação e chefe do Núcleo de Educação Patrimonial do IFAM, onde atua também como professora colaboradora no mestrado profissional em preservação do patrimônio cultural. A Sônia tem tido uma atuação muito importante dentro do IFAM para pensar a educação, inclusive para além de pensar, para estabelecer nessa mais de uma década que ela está no IFAM, né, para estabelecer critérios, parâmetros de ampliação dos paradigmas do patrimônio e da educação patrimonial no Brasil, uma atuação que é bastante reconhecida. Então, para nós, dialogar com ela é muito importante também, assim como a Simone. Como de hábito, a gente vai ter a sessão de falas, e depois a gente faz as perguntas, e a gente acolhe as perguntas de vocês, dos alunos, das alunas, para fazer o nosso debate. A gente vai, então, até, enfim, com a palestra de vocês em torno de uma hora e alguma coisa. Vocês fiquem à vontade, e depois a gente abre para as perguntas, e iremos, então, até por volta de 5 horas com isso, e depois a gente segue com as atividades do curso. Então, queria passar a palavra para a professora Simone Schifone, né, que acho que é a Simone que vai começar, para ela fazer a sua apresentação.
Bom, um prazer estar aqui e uma responsabilidade, né, Sônia, da gente falar para esse grupo tão grande, tão qualificado, de alunos, alguns conheço bastante, vou falar sobre o inventário do Minhocão, então a Mari está aí, tudo isso dá uma responsabilidade para a gente. Eu organizei a minha fala, vocês vão perceber que está muito conectado com a fala da Sônia, eu organizei a minha fala pensando nessa necessidade de a gente problematizar a educação patrimonial, para pensar os desafios e as possibilidades que a gente tem hoje para as práticas educativas que usam o patrimônio como forma de mediação, né, na ação educativa. E pensei em 3 questões gerais para problematizar esse campo. E, em primeiro lugar, trabalhar com uma ideia bastante conhecida da educação patrimonial, um verdadeiro mito, que a gente pode dizer, do conhecer para preservar. Então, queria trazer algumas questões para a gente pensar o que está por trás dessa ideia aparentemente ingênua. Depois, a segunda questão, problematizar também essa situação de exterioridade do patrimônio e da memória, em relação aos grupos sociais, que também vai aparecer com uma leitura da educação patrimonial, e, por fim, a partir disso, pensar nas perspectivas que a gente tem hoje abertas, principalmente a partir do uso do inventário participativo. A Sônia vai falar melhor sobre o inventário participativo, eu vou trazer uma experiência a partir da qual eu participei, a Mari Kimi, que está aí, também participou, um grupo grande de pesquisadores, de educadores. Então, pode passar o próximo, por favor? Eu queria começar, então, com essa discussão sobre o conhecer para preservar, tentando desmistificar um pouquinho essa ideia, e para isso a gente precisa entender o contexto em que essa ideia aparece. E esse contexto, ele está presente nas primeiras décadas de funcionamento do órgão de patrimônio do IFAM, né, que hoje a gente chama IFAM. Está ali no nascedouro do IFAM, essa ideia do conhecer para preservar. Eu vou retomar aspectos que vocês já devem ter visto e discutido nas aulas, mas eu acho que é importante para não partir do zero, né, que pensar como, a partir desse contexto, a gente chega na ideia do conhecer para preservar. Os antecedentes estão lá nos anos 20, eu trouxe algumas imagens do Recife, do que está acontecendo no Recife nos anos 20. É um momento em que se cria as inspetorias estaduais de monumentos históricos, né, Minas Gerais, Bahia e Pernambuco, e pensar o que está acontecendo nas cidades que leva, então, à criação dessa legislação de preservação e também dessa ideia do conhecer para preservar, né? A gente está num momento de crescimento, de grande crescimento das cidades no Brasil, de um processo de urbanização que se intensifica. O Milton Santos, que é um geógrafo bastante conhecido, ele fala desse momento das décadas de 20 a 40 como um momento em que a taxa de urbanização está triplicando, né? É um momento que o país está se modernizando, a indústria crescendo, e algumas cidades brasileiras importantes estão passando por reformas urbanas que é um verdadeiro bota abaixo, como a gente vê nessa imagem do Recife dos anos 20, né? Bairros inteiros vêm abaixo em função da necessidade de alargar ruas, avenidas, sanear áreas pantanosas e promover um verdadeiro processo de revalorização imobiliária. E é nesse contexto, pode passar o próximo? Nesse mesmo contexto, né, então, que a gente tem essa mesma imagem do Recife dos anos 20, é nesse contexto que nasce a legislação de patrimônio, né? Eu trouxe uma frase do Rodrigo Melo Franco, de 36, que já está anunciando, que anuncia esses problemas, né? Então, ele diz aqui, grande parte das obras de arte mais valiosas e dos bens de maior interesse histórico de que a coletividade brasileira era depositária tem desaparecido ou se arruinado irremediavelmente, em consequência
da inércia dos poderes públicos e da ignorância, da negligência e da cobiça dos particulares. Então, o Rodrigo já está assinalando aquilo que vai ser essencial para pensar o conhecer para preservar, e está assinalando de forma muito presente duas problemáticas, né? De um lado, o poder público que não atua, as prefeituras, e de outro, o que ele vai chamar de cobiça dos particulares, e a gente pode dizer dos proprietários de terra, ou seja, de uma determinada classe social. Ele pode passar o próximo, por favor? Então, é dentro desse contexto de muitas perdas que se formula a ideia do conhecer para preservar, né? Quer dizer, a saída das perdas, a solução para a preservação passaria por uma verdadeira campanha educativa, como novamente o Rodrigo fala aqui nessa frase que eu trouxe para a gente pensar. Em verdade, só há um meio eficaz de assegurar a defesa permanente do patrimônio de arte e de história do país, é o da educação popular. Ter-se-á que organizar e manter uma campanha ingente, visando a fazer o povo brasileiro compenetrar-se do valor inestimável dos monumentos que nos ficaram do passado, né? Quer dizer, a ideia de que a saída vinha dessa campanha educativa, né? Na verdade, uma verdadeira campanha de dever cívico nacional de educar o povo. Interessante perceber como na frase anterior ele vai firme na questão de quais são os responsáveis por essa perda do patrimônio, e nessa frase ele já abre, generaliza mais, dizendo que era uma questão de educação popular, né? A questão que se coloca aqui é a ideia de que a gente não preserva o nosso patrimônio lá nos anos 30 porque a gente não conhece esse patrimônio. É um problema de desconhecimento. E, de um certo ponto de vista, isso tinha sentido, porque era toda uma legislação nova, era uma novidade essa legislação no país, né? Então, nesse sentido, era preciso informar, divulgar, esclarecer o que vinha a ser o decreto-lei. E, por outro lado, nas falas do Rodrigo, a gente vê que tinha uma outra coisa, que era uma ideia estranha até então para o brasileiro, de que o Brasil tinha um patrimônio a preservar. O Rodrigo Melo Franco, numa palestra em 39, na Escola de Engenharia, ele fala alguma coisa parecida com isso, que muita gente deve achar que os fatos da nossa história não têm importância, que a gente não tem um patrimônio de arte como outros povos, e que por isso não é justificável a defesa dos nossos monumentos. Então, é desse contexto que sai a necessidade, que sai essa ideia de que a gente precisa conhecer o patrimônio, que a gente não preserva porque a gente desconhece, e uma crença absoluta de que levar a informação, porque esse conhecer é muito levar a informação, né? Dar a conhecer, que era uma solução redentora para a preservação. Então, se isso nos anos 30 e 40 é uma ideia assim, justificável para aquele contexto, quando a gente traz para os dias de hoje, para o século XXI, essa mesma ideia, o que acontece? Aí eu queria que vocês passar o próximo slide, por favor. Então, quando a gente chega nessas imagens, né, será que é possível a gente explicar essas imagens do século XXI como falta de conhecimento? Eu vou fazer muitas perguntas, porque a minha intenção aqui é provocar o debate, que eu acho que é esse o nosso objetivo, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, essa imagem da esquerda, de um palacete tombado nos Campos Elíseos, tombado pelo governo do Estado, ele não existe mais hoje, porque o Condefat, a Flávia deve se lembrar, a gente estava juntas no Condefat, esse palacete ele foi destombado e foi demolido. Então, o que esses exemplos, esses casos nos trazem para pensar, né? O palacete em franco arruinamento, será que essa situação se explica pela falta de conhecimento do proprietário? Muitas vezes os proprietários que deixam arruinar, eles são herdeiros, né? E essas construções têm uma parte da história da sua família. A gente pode dizer que essas pessoas desconhecem a história da sua família? Ou se o mercado imobiliário compra uma construção dessa para deixar arruinar, destombar e depois
construir um novo edifício, a gente pode dizer que o mercado imobiliário desconhece a importância dessas construções para a cidade, para a história da cidade? Então, são questões para a gente problematizar essa ideia trazida do passado para hoje, do conhecer para preservar, que é muito repetida, assim, repetida de forma, acho que, muito ingênua. Voltamos lá ao Rodrigo Melo Franco em 36, dizendo, apontando o dedo e falando da cobiça dos particulares ou da inércia dos poderes públicos. A foto da direita do Valongo de Santos, essa construção é o último armazém ferroviário da zona portuária de Santos. Ele foi comprado, o terreno foi comprado pela Petrobras. Em 2011, a Petrobras pediu a demolição de parte do imóvel. Então, imagine um galpão desse tombado. Ele foi demolido em 2/3 da sua totalidade para a construção da sede nova da Petrobras em Santos, com autorização do órgão estadual do CONDEFAT, né? Apesar de ser um patrimônio tombado. Então, a gente se pergunta, mas isso não é destruição do patrimônio? E como a gente explica isso? É pelo desconhecimento? Pode passar o próximo? Trouxe mais 2 exemplos para a gente pensar nessas questões. Essa imagem do encontro das águas do Rio Negro e Rio Solimões, um patrimônio natural inquestionável valor, né? Todos nós aprendemos nas nossas aulas de geografia na escola sobre esse lugar. Então, tem uma importância cênica inquestionável, compõe a vida da população ribeirinha e da população indígena. Há 10 anos a gente espera a finalização desse tombamento, a homologação pelo IPHAN. E o que tem retardado essas ações, essa ação, é o fato de que tem um conflito enorme com uma obra de um terminal portuário que vai trazer inúmeros danos a esse patrimônio. O tombamento pode criar obstáculos. Então, a gente novamente se pergunta se o problema é desconhecimento, né? O que eu quero trazer aqui com essas questões, esses casos para vocês, são exemplos para a gente questionar esse verdadeiro mito, né, essa frase constantemente reproduzida, e quanto ela é uma visão ingênua e despolitizadora da educação patrimonial, né? A gente educa quem, né? Nesses casos que eu trouxe, a gente tem que educar quem para preservar, né? Então, a gente tem que pensar o quanto esse discurso é despolitizador, porque ele deixa de apontar os responsáveis pela falta de preservação, ele generaliza a necessidade de educar a todos, a população, como se a população fosse responsável por casos como esses que eu coloquei aqui. Pode passar o próximo? Ou este, né? Essa imagem, eu gosto dessa imagem, ela é de alguns canhões que estão ali em São Sebastião, na zona portuária de São Sebastião, que tem o seu centro histórico também tombado, e gosto de associar essa imagem com essa frase do Carlos Rodrigues Brandão, para a gente pensar se uma situação dessas, ele se pergunta assim, por que as pessoas depredam o patrimônio, a escola, mas não o boteco, o campo de futebol, a igreja, né? Será que uma imagem dessa a gente conseguiria ver no boteco, no campo do futebol? É ideia para a gente pensar que nem tudo, será que tudo é falta de conhecimento, ou tem um componente que tem relação com a relação que a gente estabelece com os bens, né? Com a relação que esse patrimônio tem com a vida cotidiana. A gente consegue se identificar com esse tipo de patrimônio, ele faz parte da nossa vida, a gente consegue ter uma relação afetiva com ele, a Sônia vai falar mais sobre isso, né? Pode passar o próximo? Então, um desafio para a gente pensar a educação patrimonial, mais do que
conhecer é a gente tomar como ponto de partida, problematizar a construção política desse patrimônio, né? A construção como política pública, o que esses patrimônios eles comunicam para a sociedade, esses bens são representativos de quê? Então, eu acredito que a educação patrimonial deve partir dessas perguntas e avaliar os resultados práticos dessas políticas, né? Pode passar o próximo? Esses patrimônios, eles são memória de quem, né? O que eles comunicam? Eu trouxe uma imagem aqui, que é da Vila Maria Zélia, em São Paulo. É uma vila operária tombada pelo governo do estado e também pelo governo municipal. E ela é bastante interessante para a gente problematizar essa ideia do que o patrimônio tombado tem comunicado e como a gente tem trabalhado com esses discursos na educação patrimonial. E eu trouxe aqui uma ideia do Todorov, que tenta jogar com dois conceitos, de uma memória literal e outra de uma memória exemplar. Então, quando a gente lê, por exemplo, o que o Guia de Bens Tombados da cidade de São Paulo, elaborado pelo DPH, como ele explica esse bem tombado, o que ele comunica? Ele diz o seguinte: a Vila Maria Zélia foi obra de um industrial preocupado com a questão social, né? Quer dizer, a vila é obra de um capitalista, né, preocupado com seus trabalhadores. É assim que a prefeitura apresenta o bem para a gente. Eu fico me perguntando se essa forma de explicar o bem, se ela não está naturalizando toda a história da opressão e da exploração do trabalho, né? Porque eu vejo a Vila Maria Zélia como viabilizadora do controle do operariado, que é um controle do tempo, do espaço, do corpo, né? As normas existentes na Vila Maria Zélia proibiam que as pessoas dormissem na sala, né? Quer dizer, isso é o controle do corpo e do espaço casa do trabalhador. Proibia os trabalhadores de abrigar um familiar ou um visitante que fosse até suas casas, né? Então, é um extremo controle da vida do trabalhador, mas a vila também é aquela moradia de aluguel e, portanto, ela é fonte de acumulação de capital, duplo, né? Porque o capitalista, além de acumular capital via exploração do trabalho, da mais-valia, ele também acumulava capital através do rentismo. E assim que eu vejo a Vila Maria Zélia, eu fico me perguntando o que a gente tem feito nos discursos que a gente tem feito em educação patrimonial, né? E para isso eu queria mobilizar essas duas ideias de que, para mim, o Guia de Bens Culturais da cidade de São Paulo, ele trabalha com essa ideia de memória literal, que o Todorov fala. E o que é essa memória literal? É a memória que converte o velho acontecimento num fato que é estático. É puro saudosismo, é nostalgia, é passado idealizado e sacralizado. E, por outro lado, a gente tem uma outra memória, né, que é essa forma que eu apresentei a Vila Maria Zélia para vocês. Para mim, ela funciona na chave da memória exemplar, né, que é esse outro conceito que o Todorov traz, que é aquela memória que usa o passado visando o presente, aproveitando as lições do passado para mobilizar o presente, para mudar o presente. Pode passar? Próximo. Então, fechando essa primeira parte de problematizar o conhecer para preservar, eu entraria nessa segunda questão de como a educação patrimonial tem tratado a memória e o patrimônio como exterioridade dos grupos sociais. Mas aí eu estou falando dessa educação patrimonial mais conservadora, né? E aqui eu trago o exemplo do Guia Básico de Educação Patrimonial, publicado pelo IFAM, que foi importante porque abriu uma perspectiva, né, de trabalho no esse né, afirmou uma área, mas ele tem inúmeros problemas, né? E um dos problemas que eu vou tratar aqui é esse olhar do patrimônio e da memória como algo que está fora dos grupos sociais.
O patrimônio, quando o guia fala da necessidade do passado, ela não está falando da necessidade de eu compreender o meu passado, dos grupos sociais entenderem da sua própria origem. Não, ela está falando de um passado que está fora da gente, né? De um patrimônio que está fora da gente, de uma memória que está fora. Daquele patrimônio que o Estado reconheceu e que diz que é importante, não do patrimônio que eu acredito que seja parte da minha vida, né? E por isso que o guia vai falar de uma certa alfabetização cultural, que eu coloco em dúvida aqui, né? Porque eu tenho que ser alfabetizado porque eu não sei da minha história, porque eu não sei do meu passado, porque eu não sou um sujeito de cultura, eu não sou um sujeito de memória. Então, é dentro dessa perspectiva que a gente tem que ser alfabetizado, porque a memória está fora da gente, o passado e o patrimônio, e a cultura também está fora dos grupos sociais. Pode passar o próximo? Aí a pergunta é, a partir de agora, como que a gente pode superar essa relação de exterioridade que essa educação patrimonial mais conservadora nos coloca? Eu acho que promovendo ações que estimulem os grupos sociais a se enxergarem como sujeitos de cultura, sujeitos de memória, sujeitos de patrimônio. Eu acho que a única saída é essa, né? E para isso, o inventário participativo me parece um grande caminho, um caminho muito potente. A gente precisa fazer com que estimular os grupos sociais a se enxergarem como sujeitos capazes de enunciar e anunciar o que é patrimônio para eles, né? Os inventários participativos, que aí a Sônia vai explicar com mais detalhe, né? Eu vou só trazer o exemplo do inventário do Minhocão. Por meio deles, a gente pode fomentar a construção de um conhecimento a partir de um patrimônio que é vivido pelos próprios grupos sociais, e por isso que eu acho que ele é um instrumento potente. O inventário do Minhocão, que eu vou falar bem rapidamente para vocês, ele se chama Minhocão contra a Gentrificação, né? Ele começou em 2015, terminou em 2019, a gente publicou ele na forma de dossiê, de folheto, e ele foi realizado na área central de São Paulo. O Minhocão é essa via elevada que vocês estão vendo na foto à esquerda, para quem não conhece São Paulo, é uma via elevada que corta o centro da cidade, duplica o trânsito, que a gente trânsito por cima e por baixo, e é uma via que está num território da área central que se tornou muito popular. Então, essas imagens que estão à direita é um pouco para mostrar como essa área central se tornou popular, ocupada pelos grupos de trabalhadores mais pobres da cidade. Então, a gente tem uma série de edifícios de aluguel muito barato, né? Porque os apartamentos estão muito próximos, né, do barulho do trânsito. A gente tem um comércio muito popular, né, como esse botequinho que vocês estão vendo aí abaixo, boteco embaixo, pensão em cima, a gente tem muita oficina de mecânica, borracharia, pequenos hotéisinhos, quer dizer, o uso mais popular possível. Pode passar o próximo? E aí o inventário, ele objetivou construir essa ideia de um patrimônio do cotidiano a partir da noção de referências culturais, e eu trouxe algumas para a gente perceber o que é a potência desse patrimônio do cotidiano. Então, tem à esquerda, aí vocês estão vendo uma roda de samba, que acontece sexta-feira à noite, atrás da igreja, depois que acaba a missa, na praça da igreja, né? Na imagem do meio, a gente tem uma série de grafismos urbanos que transformaram os pilares do Minhocão, as empenas e as fachadas dos edifícios como um suporte físico de uma arte que é muito rebelde, né? Estou falando isso porque estou pensando muito no Picho. O Picho é uma referência cultural que a gente identificou. O teatro de janela, que é um modo de fazer teatro totalmente pensado e construído a partir dessa situação, dos artistas que moram num apartamento voltado para o Minhocão. Pode passar o próximo? Outras referências que a gente encontrou, o Pajubá e a performance drag como referências ligadas aos grupos LGBT+, que se concentram no Largo do Arouche, que está ali perto do Minhocão, né? Ou
a ocupação de edifícios vazios, que a gente entendeu como uma forma de expressão dos grupos de trabalhadores pobres, moradores do centro, que se mobilizam historicamente em defesa do direito à moradia, e que criam essa forma de expressão, essa forma de se comunicar, ou de comunicar o direito à moradia, que é ocupar edifício vazio, né? E, nesse caso, a gente tem um edifício ali da área central, ocupado pela Frente de Luta por Moradia. Pode passar o próximo? Já estou terminando, viu? Eu não sei o meu tempo aqui, como é que está. E aí, nesse inventário, a gente estabelece... Oi? Tá tranquilo, Simone. Ah, beleza. Pode falar com calma. Nesse inventário, a gente criou algumas estratégias de identificação no campo, como essa oficina de mandala que a gente fez no Largo do Arouche. Então, são estratégias de indicação de referências culturais, de contato com os lugares, de aproximação e escuta dos lugares, né? Depois eu posso falar melhor se alguém tiver alguma dúvida, ou a Mari, que está aí também. Próximo. Aqui a gente tem um mapa final com as quase 50 referências, 44 referências que a gente encontrou no território do Minhocão e que foram categorizadas dentro das categorias do inventário participativo, né, que são muito semelhantes às do INRC. Então, em celebrações, formas de expressão, saberes, lugares e edificações e objetos. Tá? Não vou falar mais das referências, só queria terminar com o último slide. Não poderia deixar de terminar, pode passar o próximo, por favor? Com o nosso maior educador, com essa referência nacional e internacional, que é o Paulo Freire, que eu acho que fecha muito bem para a gente pensar o inventário participativo. Saber ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua própria produção, a sua construção, né? Então, essa ideia de que é isso que o inventário participativo faz, ele cria uma oportunidade de a gente construir de forma coletiva, de forma colaborativa, tanto uma visão de patrimônio como um conhecimento sobre esse próprio patrimônio. Então, eu fico por aqui, agradeço o tempo de vocês. Muito obrigada, Simone, por essas suas reflexões, e que eu já sei que são bastante instigantes e que vão provocar aí um debate. E, sem mais, eu passo a palavra, então, à Sônia Florencio, também reiterando os agradecimentos. Sônia. Obrigada, Flávia. Bom, primeiramente, agradecer demais esse convite, né? Como eu disse, acho que a gente está nos tempos de se fortalecer, mesmo que seja virtualmente, né? Formando redes, encontrando pessoas. Eu gosto muito de juntar gente, sou do coletivo, então eu fico super feliz quando eu tenho um convite como esse, e também duplamente feliz de estar dividindo com a Simone, né? Simone, eu tenho uma relação muito afetiva com ela, porque a gente entrou junta no IFAM, né? Então, essa discussão inicial do lugar da educação patrimonial e essas provocações, eu devo muito a ela. Quando eu cheguei no IFAM, o guia era, né, o caminho, a gente... me lembro que eu cheguei, acho importante contar isso, e o meu chefe, na época, falou, olha, a gente tem esse guia aqui, leia aí e vê o que você acha, porque a gente estava em condições muito ruins naquele concurso de 2006, né? E aí não tinha computador, a gente ficou lendo as publicações do IFAM. E aí eu me lembro que eu fiquei pensando, gente, mas assim, é muito receita de bolo, né? Eu tinha uma experiência anterior ao IFAM, que é a experiência de sala de aula, né? E toda essa problematização da educação. Então, eu fico muito feliz de dividir com a Simone, porque me vem à memória nosso encontro em Pirinópolis, Simone, né? Os nossos encontros aí em São Paulo, super feliz. E feliz de ter muita gente conhecida aqui também. E, mais uma vez, obrigada, Flávia, pelo convite. Né? Pode passar. Eu vou trazer aqui, gente, uma fala mais institucional, mais problematizadora também nesse sentido, porque é muito difícil você, dentro de um órgão de Estado, né, a gente achar que a discussão está posta, que os alunos estão
estão seguindo tranquilamente, né? E acho que com esse tempo que a gente está no IPHAN, eu estou fazendo 14 anos de IPHAN, a gente percebe que existe um consenso na defesa da educação patrimonial, todo mundo, ninguém fala contra a educação patrimonial. A educação patrimonial é o caminho, mas há um dissenso absurdo nas concepções, nas práticas, né? Então, é só para afirmar esse lugar de que é luta e disputa permanente, né? Para a gente trazer essas reflexões, esse arcabouço conceitual, até porque mesmo, fazendo o link com o que Simone falou do conhecer para preservar, essas disputas, esse campo de conflito que é inerente ao patrimônio, ele também está no órgão do Estado, ele também está no IPHAN, né? Está entre servidores, está nas relações interinstitucionais com outras áreas da política pública, enfim, é uma disputa permanente, né, e que tem a ver com o modelo de sociedade que a gente vive, tem a ver com as questões políticas que a gente atravessa. Então, o bom da gente ficar bastante tempo no lugar é que a gente consegue acompanhar, né, olhar para trás e ver essa questão, né. Então, eu acho que as questões que permeiam nossa discussão é sempre nesse campo de atuação, né, de ação educativa, de educação patrimonial, é sempre se perguntar de que educação a gente está falando, de que patrimônio a gente está falando, e como esse patrimônio afeta a gente, as comunidades, os grupos sociais, né? E uma coisa que tem me ocupado muito como questionamento, né, e que eu quero levar à frente, não sei quando, mas assim, é entender como que a gente acessa esse valor afetivo do patrimônio, né, esse valor cotidiano, e o professor Upiano fala na dimensão afetiva do patrimônio, né, num dos textos dele, e é isso, como é que a gente acessa, né? E ele diz assim, não é só perguntando para as pessoas o que é o seu patrimônio, não é só num trabalho etnográfico, onde você vai e faz uma pesquisa, né? É muito mais que isso, é conhecendo, é convivendo, é o cotrabalho, né? É a colaboração no entendimento do mundo dessas pessoas, né? Então, eu acho que essa é uma questão que tem me ocupado muito, né? Como é que a gente faz? E a gente, com essa pergunta, a gente vai buscando coisas para acessar. Não que a gente consiga sempre, né? Mas a gente sempre vai atrás desse como acessar, então, esse valor cotidiano que afeta a vida das pessoas, que afeta o desejo de mundo que elas têm, o desejo de vida que elas têm. Pode passar, por favor. E aí, é claro, né, eu sempre trago aqui, todo mundo já conhece, mas, assim, quando eu cheguei no IPHAN também, foi esse marco legal do artigo 216 que mais me chamou a atenção, né? Não só pela questão da ampliação para o patrimônio imaterial, mas por trazer essa questão de que a gente está trabalhando com a referência à identidade, à memória, à ação dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, né? Então, não é só a formação do Brasil lá atrás, mas é a formação do Brasil em sendo, né? Como é agora. Como diz também o Paulo Freire, né? no Pedagogia da Autonomia, a gente entender que sempre somos seres inacabados, grupos sociais inacabados, sociedade inacabada. Então, em sendo, como é que a gente entende essa referência à identidade, à memória desses grupos? Por isso que eu sou uma apaixonada pelo inventário do Minhocão, falo dele em todo lugar que eu vou, porque eu acho que é um exemplo muito bacana. Olha, a gente está falando de um centro urbano, a gente está falando de populações que estão aqui agora, nas suas lutas, né? Pode ser uma estratégia, um recurso para essa luta política, dependendo do que o grupo quer, né? Então, ali, quando o Minhocão se coloca como patrimônio contra a gentrificação, valorização do patrimônio contra a gentrificação do centro de São Paulo, é um exemplo desse recurso, né, dessa luta, e de usar o patrimônio como esse recurso de estratégia de luta e de resistência. Pode passar. E também a perspectiva que tem norteado, né, sempre a nossa prática, é justamente o entendimento do patrimônio como direito, né? Direito ao patrimônio, direito à memória, né? Então, afirmar esses direitos também é outro campo de resistência, outro campo de luta, né? Por isso que é conflito, né, gente? Porque a gente está sempre nesse embate do que grupos sociais querem, como a sociedade está caminhando, para que modelo ou para que modelos, né, a sociedade está caminhando. Então,
esse direito à memória, nesse exercício de cidadania, portanto, não é só acesso ao patrimônio, como vem num discurso instrutivista. Temos que abrir, todo mundo tem que ter o direito ao espaço. Isso, né? É também na seleção, né? No modo de se apropriar desses valores, desses espaços. Isso é valor cotidiano, isso é valor afetivo, né? Pode passar. Bom, no entendimento também que o patrimônio, as ações educativas, eles estão em territórios, né? Então, o que é essa interseção, né? Eu trago aqui uma citação de um aluno nosso do mestrado profissional, que ele traz na dissertação dele. Essa interseção, né? Essa ligação entre território e educação, implica nesse autorreconhecimento do papel social, do papel público de cada sujeito, né? Que tira a gente dessa posição de espectador, né? E afirma a condição de cidadão, né? Do que você quer na sua defesa do jeito que você está e que você é no mundo, né? O jeito de ser e estar no mundo. Então, não tem como vincular isso ao território e aos processos sociais que estão nesse território, né? Então, a educação também tem que trazer esse componente. Então, a gente começa a perceber com essas reflexões que, cada vez mais, né, a gente tem que enfrentar esse embate de falar de uma educação patrimonial que ensina alguém, que instrui alguém sobre patrimônio, né? E, às vezes, isso, num órgão de preservação, como é que eu posso dizer, não é muito fácil, né? Ainda mais um órgão como o IPHAN, que é um órgão federal, que tem, né, desde 1937 a sua existência, é conhecido pelo órgão de especialistas. Então é muito delicada essa questão quando você fala, olha, o processo de escuta é o principal, né? Então, a questão da cidadania, essa questão do direito à memória e da questão de que o patrimônio está inserido em território, isso é uma tecla que a gente tem que estar sempre batendo, né, para esse entendimento de uma educação patrimonial que tem essa base de escuta, de múltiplas narrativas e de multivocalidades, né? Pode passar. E aí, é claro, né, também a outra eu estou trazendo algumas referências, gente, para entrar propriamente dito no que a gente tem hoje de marco legal dentro do IPHAN de educação patrimonial. Umas referências que foram fundamentais para a gente, para a prática, para o marco legal, para tudo que a gente está buscando, que é essa questão das redes, né? Das parcerias e redes, né? Então, a formação de redes nesse sentido de interação mesmo entre ator público, sociedade civil, né? Não só na implantação das políticas públicas, né? Ultrapassando um modelo, por exemplo, só de audiência pública, mas nos processos de elaboração mesmo dessas políticas, né? Então, as redes têm que ser formadas para esse processo de escuta, né? As redes têm que ser formadas para entender esse processo de tomada de decisão, né? E compartilhamento das responsabilidades, da construção dessa intencionalidade no território, num campo de política pública. Pode passar. Bom, e aí também outra referência, né, isso que Simone já trouxe, a questão da mediação, né, então isso também eu gosto muito repito sempre, porque não é a mediação no sentido do senso comum da palavra, que traz a questão a mediação entendida como resolução de conflito, né, o senso comum traz muito isso, vai mediar aquele conflito, tem grupos de mediação de conflito. É muito mais no sentido que vem da psicologia social, né, do Vygotsky, também muito apropriado no campo da educação, né, que é esse entendimento de que os seres humanos são criados, né, pelos contextos socioculturais que eles estão imersos, né. Então, esses contextos socioculturais são também contextos educativos, né, porque você está permeado por uma interpretação de símbolos, de referências, né, que acabam formando o que a gente o que a gente acabou sendo hoje, né. Então, essa ação educativa, né, nessa compreensão de educação patrimonial, é ação mediadora nesse sentido, né, e no entendimento de que a gente está sendo mediado por esses sistemas simbólicos,
por esses sistemas presentes nas relações sociais no território, né? E, portanto, o desenvolvimento cognitivo, né? E aí que é o campo do Vygotsky mesmo, da psicologia, é um processo social, né? Eu sempre gosto de falar, quando a gente está em formação, dizer assim, olha, se eu, Sônia, se eu tivesse nascido 300 anos antes, em outro lugar do mundo, eu seria outra coisa, né? Eu gostaria de outras coisas, minhas referências de lugares seriam outras, minhas referências de religiosidade seriam outras, minhas formas de expressão seriam outras, né? Então, acho que esse conceito do Vygotsky de mediação, ele é muito potente para a gente trabalhar a educação como mediação. Pode passar. Bom, aqui eu trouxe só por curiosidade, só para apontar, gente, senão a gente não vai ter tempo de falar das diretrizes da portaria. Mas também uma nossa aluna do mestrado, né, ela fez uma dissertação de mestrado sobre as casas do patrimônio, né, e inclusive a Casa do Patrimônio, que era um programa que a gente tinha, né, nas gestões anteriores, enfim. E ela fez uma periodização que eu gostei bastante da educação patrimonial no IPHAN, né? Então, ela traz, de 1937 a 1970, né, a educação patrimonial do conhecer para preservar, que Simone já tratou aqui, já problematizou, né? E mostrando o sentido que tinha isso lá na década de 40, de 50, como a Simone apontou, né, do desconhecimento e tal, nos discursos do Rodrigo Melo Franco e tal. Depois, de 70 a 83, a gente teve um período que teve um projeto muito importante no IPHAN, chamado Projeto Interação, né? Inclusive o Carlos Rodrigues Brandão acompanhou todo esse processo, né? Que é o Projeto Interação entre os diferentes contextos culturais do país, né? Educação e cultura. A gente tem um livro no IPHAN publicado que chama O Difícil Espelho, que narra, né, esse projeto de educação patrimonial. E era isso, a partir de projetos feitos pelas próprias comunidades em vários locais do país, em vários contextos culturais, né? A gente analisou os documentos desse projeto numa publicação que a gente tem do IPHAN, que chama Educação Patrimonial, Histórico, Conceitos e Processos, né? Também está tudo disponível no site para download, gente. E aí a gente trouxe um pouco de como isso, mesmo sem a gente conhecer, quando a gente entra no IPHAN, quando tem um grupo pensando uma outra forma, né, ou outras bases para a educação patrimonial, como a gente recupera um pouco dos princípios do projeto Interação. Isso é muito interessante. E João Demarque, né, Simone, também fez uma dissertação, ele traz, que foi um orientando da Simone, depois a gente pode passar as referências, sobre o projeto Interação e a educação patrimonial, ele traz algumas coisas na dissertação dele, né? Bom, de 83 até 2004, 2005, você tem isso do guia, que a Simone já apresentou super bem, né? Educação patrimonial como metodologia, que é um grande problema conceitual no guia, né? Chamar a educação patrimonial de metodologia, além desses que a Simone já trouxe, que eu gostei muito, né? Dessa questão da exterioridade, né? Não o que a gente é do patrimônio e tal. Bom, isso é só para referência também, porque muita gente pergunta, mas como é que foi isso no IPHAN e tal? Então, tanto na publicação nossa, quanto nessa dissertação da Fernanda, eu acho bem legal para ter essa referência do histórico. E tem também o artigo que eu escrevi no dossiê do CPC da USP, né? Que eu trago um pouco as estratégias da educação patrimonial e recupero um pouco esse histórico também. Também depois a gente passa todas as referências, tá? Acho que essa eu já até coloquei, né, do CPC, eu já coloquei na bibliografia. Pode passar. Bom, então, eu acho que com essas referências, assim, eu quis trazer um pouco isso para entrar na questão das diretrizes, na portaria, que é o nosso marco legal. Pronto, primeiro lembrar que todas essas discussões, essas referências, elas ficaram um bom tempo no IPHAN, nos nossos encontros, na produção dos documentos, né? Na Carta de Nova Olinda, no encontro de Pirinópolis. É muita gente envolvida, gente, nessa discussão, para a gente chegar a essa portaria de 2016, né? Que hoje eu vejo que ela não é bem não seria talvez jurídico, não seria a portaria, mas assim, a portaria, como ela tem muita força, e naquele momento seria fundamental, porque a gente estava em pleno golpe, né? E a gente porque queria deixar alguma coisa, e daí a importância, quando você está num órgão de Estado, de ter isso, né? Porque é isso que
faz com que a gente se agarre nisso num contexto quase de salvamento. Quer dizer, como é que eu faço para que isso continue valendo como marco legal? Que estratégias a gente usa hoje para manter essa portaria, né? Então, também lá no livro Histórico, Conceitos e Processos, vocês têm toda a trajetória, todos os encontros que a gente teve para chegar nisso, né? E aí a gente quis trazer, que a gente chamou de diretrizes, né, da educação patrimonial para o IPHAN, mas que são mais princípios. Hoje eu vejo que eles são os princípios com os quais a gente trabalha, os princípios que norteiam nossa busca incessante, nossa utopia de sempre trabalhar com esse tipo de patrimonial. E aqui eu tentei trazer o texto legal da portaria e trazer sempre um exemplo, que eu não vou aprofundar, mas daí também tem outras referências que tanto eu quanto Simone podemos passar em relação a isso. Então, o primeiro princípio diz respeito à participação social, né? E a gente quis marcar que a participação social tinha que estar na formulação, na implementação e na execução das ações educativas. Por que isso? Porque é o fazer com que eu estava dizendo. Não adianta a gente pensar em projetos educativos onde você faz um projeto para outros cumprirem no território, enfim, na comunidade, entre o grupo social, né? Então, é muito importante falar isso, que sempre atuar em rede, a rede decide, a rede planeja, a rede faz o trabalho acontecer. O exemplo que eu trago aqui, que eu gosto demais, também sempre cito, Simone sabe disso, é o processo de tombamento de Iguape, né? Que foi de uma maneira participativa, a gente estava no começo das discussões e que Simone era técnica do IPHAN, junto com Simone Toge, acho que Flávia estava também, e aí trouxe esse processo de escuta da população em relação às suas referências e, sobretudo, em relação às edificações do processo, no processo de tombamento mais técnico, mais institucional, né? Então, isso eu gosto de trazer como exemplo de sucesso, né? Quer dizer, a escuta, e depois também Simone pode falar mais no debate, a escuta levou não só ao centro histórico, né, ao poligonal de tombamento, que é essa que está aí no meio, né, do centro histórico, mas o Rio entrar nessas referências e o Morro do Espia entrar nessas referências, né? Então, nessa plena noção de território de vida, das relações das pessoas, das relações de vida delas, do afeto delas, né? Então, isso trouxe uma diferença enorme no processo. Me lembro que o Conselho Consultivo à época elogiou muito. Então, já foi um processo de educação patrimonial com essa premissa, porque é isso, as discussões elas estavam acontecendo a discussão e a gente fazendo e praticando, e, né, como servidora pública, e fazendo as coisas acontecerem. Então, esse é um exemplo bem bacana. Depois a gente tem referências, tem artigos da Simone, do Danilo, né, acho que da Flávia também. Então, acho que é bem importante para quem quiser conhecer um dos exemplos, né? Tem mais outras coisas, mas, enfim, no debate a gente puxa. Pode passar. A outra diretriz diz respeito a uma coisa que, para a gente que gosta da educação como prática cotidiana e construção e coisas inacabadas e em construção, parece assim que é uma coisa óbvia, né? Mas a gente tem que botar isso num texto legal, foi muito importante. Integrar as práticas educativas ao cotidiano, associando os bens culturais aos espaços de vida das pessoas, né? Porque assim, eu sempre gosto de dizer isso também, a gente que chama de patrimônio cultural, patrimônio material, imaterial, as pessoas simplesmente chamam de vida, né? É a vida delas, esse território é a vida delas, esse território é onde elas estão sobrevivendo, vivendo, enfrentando suas lutas e tudo mais, né? Aqui eu trago um dos exemplos também, que é o projeto de patrimônio compartilhado, que a gente fez no contexto de candidatura das fortificações brasileiras a patrimônio mundial, onde a gente fez parceria com... Acho que saiu aqui a apresentação, mas deixo falando do projeto bem rapidamente. A gente fez uma parceria com a Secretaria de Educação de Recife e de Itamaracá, que é onde ficam duas fortificações que estão na lista das 19 fortificações brasileiras, e a gente foi com a ideia do inventário participativo, né? Para esse espaço de vida onde estão as fortificações. Então, a gente não foi para levar o conhecimento sobre o forte, né? A gente foi para fazer um processo de escuta,
onde essas pessoas iam nos falar para a gente quais eram essas referências e como esse bem que está lá no território delas, né, como que ela se relaciona com esse bem. Então, era uma educação de mão que, claro, a gente levou as pessoas falarem da candidatura, a gente levou especialistas em fortificações para falar com os professores, né? Mas o principal objetivo era esse processo de escuta em relação ao seu território, né? O detalhamento disso, o resultado disso está numa publicação do IFAM, né? Que é Educação Patrimonial, Novas Velhas Batalhas, Educação Patrimonial no contexto das fortificações em Pernambuco. Se alguém quiser colocar o link aí, Mari, puder me ajudar nisso, ou depois a gente manda para a Flávia tudo que a gente está falando também, né? Mas a ideia é essa, quer dizer, se tem um espaço de vida, se tem um processo de escuta, o que é, se a gente está falando tanto em batalha, luta, enfrentamento, vamos para o território conversar sobre isso? Quais são suas lutas? Quais são suas batalhas? Que munições a gente tem para enfrentamento dessas batalhas, né? O que é mais importante para vocês? Então, o resultado foi muito bacana, né? Numa sala de educação de jovens e adultos, por exemplo, que estão em fase de alfabetização e letramento, eles, com o celular, tinha muita gente da construção civil, então eles subiam nos prédios e tiravam foto do bairro onde está o forte, e eles fizeram isso no mapa afetivo, né? E eles fizeram uma conexão entre passado, presente e futuro, que eu fiquei muito impressionada. São pessoas que não sabem, né? E elas colocarem isso nos desenhos, então colocar no mapa, isso está no livro, tá, gente? O mapa está lá no livro. Colocar no mapa que eles comiam caranguejo e hoje, né, tá tudo aterrado, poluído, que sobrou, com desenhos, né? Isso ficou muito interessante. A gente fizemos uma exposição disso, a gente adesivou o mapa no chão. Ficou muito bacana, né? Então, eles se viam. E fora do trabalho com educação infantil, com criança também, né? Que você leva para um espaço desse e vê uma criança, outra coisa que me emocionou muito, a gente sempre acaba as atividades perguntando o que se sente, né? Como você está se sentindo? E um menino de 8 anos falou, ele escreveu no desenho, estou me sentindo um arqueólogo. Tudo errado, a escrita dele, com todos os problemas que a gente tem na educação, mas ele se sentiu um arqueólogo. Isso é mais do que ele se sentir um arqueólogo, isso é mudança do espaço de desejo de futuro para ele. Né? Todos os fortes estão em bairros de vulnerabilidade social, tanto em Recife quanto em Itamaracá. Então, assim, se muda o espaço de desejo dessa criança, porque normalmente, assim, para ele se sentir parte, a gente sabe dos riscos que tem em relação a tráfico, enfim, todos os problemas sociais que nós conhecemos. Então, essa troca, né, de ele ver um arqueólogo mostrando um trabalho ali, é uma consequência social muito maior do que a questão de falar de patrimônio, né? Então, é isso que a gente quis dizer com espaço de vida, né, na portaria. Pode passar, por favor. Como é que está meu tempo, Flávia? Eu falo muito. Tá tranquilo, Sônia. Pode falar, terminar com calma, continuar, tá no tempo. Então, obrigada. Bom, a terceira diretriz diz respeito justamente a essa valorização do território como espaço educativo, aí uma ideia que está no item 3, e mais uma ideia que está no item 3 é a questão das interpretações por meio de múltiplas estratégias educacionais. Também para problematizar essa questão da educação patrimonial como metodologia, né? Então, quer dizer, são inúmeras possibilidades de metodologia, de estratégia a serem criadas, já utilizadas pelos professores, trazer, então, território como espaço de vida, como espaço educativo. A partir daí, ora, tem que construir as pessoas, né? A partir do seu contexto atual, a partir do contexto social, a partir das lutas do momento, a partir do contexto do país, do mundo, né? Então, como agora, por exemplo, acho que agora é um bom exemplo, a gente está se desdobrando para trazer estratégias de escuta sem romper com os nossos princípios, desse jeito aqui, né? No computador, no celular, como é que a gente faz isso sem romper com o que a gente acredita, né? Então, acho que é isso que é importante. Aqui eu trago um exemplo, está errado o nome aí, viu, gente? Aí foi o problema na montagem dos slides.
aí é um processo que a gente fez em 2019, com o DEPAM, o Departamento de Patrimônio Material, né, no Rio de Janeiro, quando a gente, na Baixada, né, quando a gente reuniu os povos de matriz africana, de terreiros de candomblé e umbanda, ali da Baixada. A gente fez isso na UFRJ, na Rural do Rio de Janeiro, e a gente quis fazer um processo de escuta para tentar levantar as prioridades para possíveis tombamentos de terreiros, já que você tem muitos, então como é que a gente vai... Quais são os critérios de escolha para o tombamento desses terreiros, né? E é isso, a gente vai acreditando nos nossos princípios, eles são uma guia super importante para a gente falar o que a gente quer fazer, o que a gente não deve fazer, né? Então, esse processo de escuta foi muito bacana, nós trabalhamos com aquela metodologia, não sei se vocês conhecem, do Café Mundial, onde você coloca 2 ou 3 questões em cada sala e todas as pessoas passam por todas as questões, né? E aí a gente vai anotando o que as pessoas vão falando para depois sistematizar. Foi muito lindo. Essa senhora é uma mãe de santo que ela ficou super à vontade, andando com dificuldade, porque ela tem quase 90 anos, mas ela fez questão de passar em todas as salas, em discutir todas as coisas, né? E aí a gente, isso, vai trazendo essas falas deles e tentando sistematizar, né, para depois a gente junto tentar construir esses critérios. Então, foi um processo que eu fiquei super feliz de participar, né? E a gente está tentando fazer isso virtualmente, sabe, gente? Assim, difícil, mas, bom, se a gente dividir em salas presenciais na universidade, será que a gente consegue fazer em salas virtuais, né? Dividir as pessoas e fazer, em vez das pessoas rodarem nas salas, a gente tem feito assim, quem é o mediador e o facilitador da oficina que vai passando, a gente que vai mudando nas salas virtuais, né? E aí, nesse caso do Rio de Janeiro, aconteceu uma coisa muito bacana, que não era só um facilitador que ficava na sala. A gente, como era uma parceria, um TED, né, um termo de execução descentralizada do IFAM para o Federal Rural do Rio. A gente pôs uma pessoa do grupo lá da antropologia da universidade como mediador, uma pessoa do IFAM e uma pessoa da comunidade, né? Porque é isso, as linguagens, o mundo, as relações simbólicas, a gente que está no IFAM não entende, não conhece. Como é que você vai conversar sem conhecer? E, ao mesmo tempo, a urgência do IFAM de querer levantar isso e querer que seja participativo, né? Então, a gente fez 3, mediação tripla, assim, colocando uma pessoa com cada lugar de fala. Foi um resultado muito bonito, eu fiquei muito emocionada, né, nesse trabalho, de ver as pessoas indo para frente, escrevendo e falando, e é isso, criticando o IFAM, porque se tem que ter esse espaço, gente, a gente tem que ouvir as críticas, né? Então, é isso que eu falo de disputa. Às vezes as pessoas não entendem isso dentro do IFAM. Como assim vai deixar falar mal do IFAM? Gente, é isso, porque assim, tem que falar, desculpa aí, foi mal, a gente errou. Eu acho que é importante, né? Essa linguagem, essa abertura de se fazer o trabalho. Pode passar. Esse item 4 da portaria tem um episódio muito interessante, né? Porque a jurídica, né, quando eu mandei para a Profer dentro do IFAM, questionaram muito quando eu fui justificar relações de afetividade num texto legal de portaria, né? Aí, claro, a gente justificou como isso tem a ver, né, enfim, com os processos de apropriação, ficou, a gente teve sucesso, ficou relações de afetividade e estima no texto legal, né? E aí é isso, né? Pensando que essas relações de afetividade e estima, porque eu também sou muito cobrada no IFAM, algumas pessoas falam, nossa, assim é fácil trabalhar com educação patrimonial, você só trabalha com afeto, só com coraçãozinho, e até a gente explicar que o que afeta não é só o coraçãozinho, o que afeta são as coisas que estão acontecendo, mudando a vida das pessoas, prejudicando os grupos sociais, prejudicando suas referências culturais, portanto, afeta também conflito e resistência, é muito difícil, às vezes, as pessoas compreenderem isso. Em algumas reuniões, eu já recebi essa crítica, em reuniões assim quase de sabatina, está lá Paraty é uma coisa fácil de falar, bonitinho, que as escolas fazem, mas eu quero ver o conflito com as comunidades tradicionais. Sim, a gente trabalha os conflitos também, porque é um processo de escuta, né? O Estado está lá, as comunidades estão lá,
Então, é muito interessante. Mas, só para dizer que esse afeto, pode passar, por favor, ele diz respeito a uma mudança de estado, né, a partir de algo que aconteça na minha vida, nas minhas relações, nas relações sociais, né? E aí eu me lembro muito a provocação do professor Upiano, quando ele traz, e eu não me lembro o texto agora, gente, mas depois eu procuro, que ele traz exatamente a etimologia da palavra afeto, né? E o professor Upiano, ele fala, olha, afeto é isso, algo que muda o nosso estado, né? De como a gente estava e como a gente vai passar a agir a partir de algo que nos afetou. Então, afeto, por isso que eu trouxe esse texto de Spinoza aí, né, uma citação da ética, onde ele traz essa questão da potência do afeto. Né? Olha, por afeto compreendo as afecções do corpo, pelas quais sua potência de agir é aumentada ou diminuída, estimulada ou refreada, e, ao mesmo tempo, as ideias dessas afecções. Explicação. Assim, quando podemos ser a causa adequada de algumas dessas afecções, por afeto compreendo, então, uma ação. Né? Então, tirar de um estado inerte para um estado de ação, para a gente passar do estado inerte para um estado de ação, a gente precisa ser afetado. Né? Então, as relações afetivas não é só de estima, de memória boa, também são as relações que nos afetam de uma memória de dor, de uma memória sensível, de uma memória negada, de uma memória invisibilizada, né? Então, assim, colocar isso na portaria parece só que a gente está trabalhando com as relações de estima, mas, na verdade, a gente está trabalhando com um conceito que provoca justamente essas questões de direito à memória e de resistências, né? Pode passar. Essa outra portaria é a questão da intersetorialidade, né, das ações educativas, porque é muito comum os projetos de patrimônio, de educação, às vezes não levarem em consideração isso, todas as coisas que estão acontecendo no território. E, para isso, a gente tem que também se somar a campos da ação pública, a outras políticas públicas, né, como turismo, meio ambiente, educação, saúde, desenvolvimento urbano, né, e é fundamental, porque aqui eu trouxe só um exemplo, né, de São Luís do Paraitinga, que na época, eu me lembro que tinha uma discussão dentro do IPHAN de levar, temos que começar a ensinar para as pessoas o que é esse patrimônio. Pô, as pessoas perdendo as casas, as pessoas, né, com 1000 problemas, perdendo suas coisas, quer dizer, aí era muito mais uma ação de estar junto com essas pessoas no enfrentamento dos problemas da enchente, né, e nesse processo de escuta, do que levar o conhecimento sobre determinada técnica construtiva para recuperar o patrimônio, né? Então, acho que é bem interessante, né, essa diretriz, porque ela traz essa possibilidade, primeiro, da gente acionar redes, né, e de entender essa intersetorialidade da ação pública. E segundo, por também fazer essa relação de contexto atual do que está acontecendo no território. Pode passar. Também a questão das ações de educação patrimonial, de patrimônio, com a sustentabilidade, né? Para pensar o patrimônio como eixo de desenvolvimento local é um desafio muito grande, né? Porque é um eixo de desenvolvimento local para as pessoas, né? Não é desenvolvimento como alguns compreendem, nesse atual contexto, a gente está vendo muito isso por conta da ligação do IPHAN com o Ministério do Turismo, né? Que é pensar que o desenvolvimento local é levar empreendimentos para o lugar para gerar trabalhos, né? Quer dizer, que trabalhos são esses que são gerados, e a gente já sabe de quando vêm essas políticas, né, de desenvolvimento a partir de empreendimentos grandes, a gente já sabe, todo mundo precisa ficar falando aqui, todo mundo já sabe o que vira. Mas não, é pensar na sustentabilidade do local a partir das próprias pessoas. Aqui é um exemplo que eu trago da Fundação Casa Grande, né, que isso não é um exemplo do IPHAN, é um exemplo da sociedade civil, onde eles têm, a Fundação Casa Grande tem vários programas, né, depois vocês podem, quem não conhece, colocar no Google, dar uma olhada nisso, mas é trazer a questão do turismo de base comunitária para trazer rendimento para essas pessoas, né? Aqui são empreendimentos, tanto dos pais das crianças atendidas pela Fundação, quanto dos jovens que foram crianças da Fundação e hoje têm empreendimentos lá,
né? Então, são empreendimentos pequenos, mas que você vê que está girando, mudou a cidade, né? A fundação mudou a cidade, tem agência de turismo, tem passeios que os jovens levam, né? E ensinam os mais jovens, tem também ação junto com a Universidade Regional do Cariri, lá, de arqueologia social inclusiva, enfim, é só um exemplo que a gente traz de que isso é possível, né? E de que é possível envolvimento das pessoas nesse desenvolvimento local a partir do patrimônio cultural e das referências culturais. Pode passar. Aqui também é uma coisa que a gente colocou do patrimônio cultural como tema transversal, tanto transversal no sentido da educação, né, interdisciplinar, multidisciplinar, mas também transversal ao processo de preservação, né? Pensar que a educação patrimonial não está no fim do processo, ela está desde o início, no começo da identificação desse patrimônio, né? Então, a gente tem feito muitas parcerias com escolas nesse sentido, usando os inventários participativos. Pode passar. Na portaria, a gente também colocou, né, a definição. É muito difícil colocar num conceito, numa definição, o que é educação patrimonial, né? Mas como um texto legal e que pode basear, e tem baseado, gente, tem baseado, por exemplo, os projetos de educação patrimonial no âmbito do licenciamento, né? A gente dá parecer nos projetos integrados de educação patrimonial, né, do licenciamento ambiental, e a gente vê alguns processos que utilizam tanto dos inventários participativos quanto da portaria, né? Então, a gente tinha que trazer, é um conceito datado, mas, enfim, que a gente tenta trazer todos esses princípios, né, entendendo a educação patrimonial como processos, né, educativos formais, não formais, e que entende o patrimônio como recurso, como estratégia, não só para a compreensão, né, sócio-histórica dessas referências, mas também como estratégia de luta, de resistência, enfim. Pode passar. E também a questão do diálogo e da participação efetiva. Foi muito difícil construir isso a um monte de mãos, né? Então, voltava, as pessoas faziam sugestões, enfim, mas a gente quis resumir um pouco esses princípios na definição de educação patrimonial no conceito. Pode passar. Bom, e aí os inventários participativos, né? Como Simone falou, ele tem sido uma ferramenta bastante interessante por conta do que a gente queria que ele fosse, né? Primeiro, entender que é uma ferramenta de educação patrimonial, né? Para mobilizar as pessoas em torno do patrimônio de uma forma participativa. Eu acho que quando a gente consegue isso, a gente já tem o objetivo dele sendo cumprido, né? Entender a comunidade como protagonista na identificação, na valorização dessas referências, né? E tentar também, a partir desses processos participativos, esse acesso a esses valores afetivos, né? No sentido de que afetam a vida, de que afetam o modo de ser e estar no mundo. Então, ele é um instrumento também de sensibilização. E é muito legal dizer, gente, que assim, cada lugar que ele é usado, porque ele é de livre acesso, as pessoas podem baixar, usar do jeito que quiserem, ele tem diferentes formas, inclusive em relação às fichas, porque as fichas que a gente coloca das categorias, que é muito baseada no INRC, é uma sugestão, né? É uma sugestão para o trabalho. Ele nasceu dentro da escola, né, gente? No extinto programa Mais Educação. Então, a gente propôs esse material para o programa Mais Educação. Então, era interessante que, ao invés de a gente pensar em material didático único para o país, a gente pensasse na ideia de ferramenta. Olha para o seu patrimônio, olha o que tem em cada lugar, olha o que tem. E aí a gente fez as sugestões das fichas do INRC. Mas a gente diz no próprio material, no manual, que as fichas podem ou não ser usadas, né? Elas podem ser adaptadas. João Paulo, que é um colega nosso, né, que foi consultor do IBRAM, enfim, lá no Ceará, ele diz o seguinte: quando ele usou, né, a ideia dos inventários participativos na comunidade dos Canindé, lá no Ceará, eles recusaram usar as fichas. Os próprios indígenas, eles disseram, olha, vamos separar em coisas do mar, coisas da terra, coisas do homem branco e coisas de indígenas. Essas eram as categorias que eles usaram, né? Então, essa flexibilidade nas categorias, ela traz uma possibilidade de sensibilizar para o tema do patrimônio, de trazer também uma troca bacana
que tem de política pública para patrimônio, como é que as pessoas podem acessar, né, as políticas públicas de patrimônio como direito delas, e ela traz isso, esse processo de escuta no território, né? E também traz que é uma ferramenta de múltiplas possibilidades, tanto na aplicação quanto nos produtos, né? O Minhocão fez esse dossiê maravilhoso, né? Um dossiê super completo, que traz as referências, que traz os mapas. A gente tem também o exemplo lá de Santa Catarina, dos engenhos de farinha do norte catarinense, né, junto com uma cooperativa de agricultores familiares, onde eles levantaram o modo de fazer a farinha de mandioca. Esse dossiê feito em comunidades, né, entre os agricultores, foi o que resultou dele foi a justificativa para o pedido de registro no IPHAN, como patrimônio cultural brasileiro, né? É isso, acho que essa ideia de utilizar o patrimônio como recurso, quem vai dizer para que vai ser utilizado o inventário? Grupos, são essas comunidades, né? É quem usa mesmo, né? E pode até, como nesse caso de Santa Catarina, virar uma forma de se pedir o reconhecimento, o processo de patrimonialização oficial, né? Pode ser isso. Enfim, a gente está planejando, já há algum tempo, a gente reunir essas experiências dos usos dos inventários participativos numa publicação, né? Esse ano o IPHAN está sem dinheiro nenhum, já não consegui de novo, mas pelo menos tentar fazer virtual, porque é isso, cada lugar que eu vou tem um uso diferente. Recentemente eu recebi da Prefeitura de Conde, na Paraíba, eles aplicaram no município, né? Uma iniciativa da Prefeitura Municipal, e mobilizou todos os grupos culturais, as referências culturais, né? Foi muito bacana, pode passar. Eu gosto muito dessa citação do Hugues de Varrini, quando ele fala que o inventário compartilhado, né, é uma pedagogia que faz nascer no território, né, essa imagem viva do patrimônio comum, e ele pode se tornar, eu acho bonito isso, o do futuro, quer dizer, a partir do modo de vida, das referências culturais, do como as pessoas estão naquele lugar e são naquele lugar, isso pode trazer essa ideia de futuro a partir do patrimônio. Isso está nas raízes do futuro, o patrimônio a serviço do desenvolvimento local. Pode passar. Bom, aqui algumas imagens, né? Esse é no Museu Indígena Pitaguari, lá no Ceará também, né? Que João Paulo coordenou esse trabalho. Pode ir passando. Já estou finalizando, gente. Aqui é quando ele foi usado no programa de mestrado profissional lá do Piauí, né, numa comunidade indígena na Ilha de Canárias, no delta do Parnaíba, onde essa comunidade começou a levantar, né, as suas referências culturais, e isso resultou, o produto principal foi esse museu, né, que eles fizeram, o MOC, Museu Oficina da Ilha de Canárias, onde eles mesmos desenvolveram o logo, enfim, foram atrás de utensílios que eles utilizavam, de ferramentas que eles utilizavam, e deram uma nova utilidade para essas ferramentas para gerar uma renda também. Pode passar. Trouxe só alguns exemplos aqui. Esse é o mapa afetivo que eu estava falando, da educação de jovens e adultos lá de Recife, né? Esse que está segurando à esquerda aqui para mim, ele é um aluno, exato, esse daí é um aluno da EJA que estava em alfabetização, estava aprendendo a ler e escrever. Ele era o operário da construção civil que diariamente, gente, mandava no grupo de WhatsApp as fotos do bairro, né? E depois na aula de noite, onde eles trabalharam. É muito emocionante. Eu me emociono porque eu me lembro da carinha deles falando isso e trazendo, né, as fotos e passando no desenho e fazendo um mapa, sabe? Se sentir autor do mapa, se sentir dono do território, né? Eu acho que isso é bem bacana. Nesse projeto, pode passar. E aqui a exposição, né? A exposição aqui, a primeira foto aí, são duas alunos também da educação de jovens e adultos, como a gente adesivou o mapa no chão, e aí ela falou, não, eu vou tirar uma foto deitada, para mostrar que aqui é o meu lugar. Né? Então, ela fez essa foto. E, outra coisa que é legal de contar desse projeto é que, nessa pergunta, né, quais são suas batalhas, quais são suas munições, quais são suas lutas, eles falaram muita coisa, e a gente foi anotando, né, essas coisas que eles falaram. E o último capítulo do livro é justamente essas nossas batalhas, né?
E aí eles trazem coisas incríveis, como essa professora, né, que diz, nossos fortes estão aí há muitos anos e não caíram. E nós também vamos continuar aqui na nossa luta com as nossas fortalezas, sobrevivendo a cada manhã, uma batalha a cada manhã. Me lembro também das alunas adolescentes, né, que na atividade, aí a foto de baixo, é uma oficina de slam, que é uma menina de Recife, que é aquela batalha de hip hop, né? Então, ela trouxe isso, e aí também trouxe a questão das lutas. E uma das meninas falou, minha luta é ser reconhecida como mulher lésbica, e ser reconhecida e ser respeitada. Isso está no livro, né? E é muito engraçado, gente. Eu gosto de falar isso, porque é um livro institucional, um livro do IFAM. A capa tem lá, governo Jair Bolsonaro, darará, e no último capítulo a gente tem essas falas e essas frases, né? E aí, na exposição, a gente pôs essa lousa também, que eu achei que uma ideia simples, que ficou muito bacana. Qual é a sua batalha, né? Então, diariamente, as pessoas que visitam vão lá e pode ser apagado e tal, mas é muito bacana. Essa senhora também é uma senhora que, inclusive, ela estava em depressão e ela diz que o projeto ajudou ela a sair da depressão, né? Isso sim, apaga o resto da vida o trabalho da gente quando você escuta uma coisa dessa, né, gente? E a publicação tá disponível, né? Pode passar. Eu acho que aqui são mais algumas fotos do projeto, né? Tanto na primeira foto aí com criança pequena, que tem atividades mais lúdicas. A gente fez em parceria também com o Museu da Cidade do Recife, que eles já tinham algumas atividades lúdicas para criança, né? Aí eles estão fazendo os fortezinhos, né? Era educação infantil, e os fortezinhos, depois um passava para o outro, e eles tinham a missão de guardar o forte, né? Também tem umas fotos que a gente fez com as famílias das crianças em Itamaracá, onde elas nos levaram para conhecer os pais, né? Então, os pescadores, o que eles faziam e tal. E aqui também uma parte da visita que a gente deixava as crianças livres, né? Na fortificação, e elas iam brincar, enfim. Pode passar. Bom, e aí aqui, agora sim, para acabar, esses desafios, né? Então, se a gente acredita nesses princípios, nesses processos de escuta, nessa percepção da dimensão afetiva do que afeta como patrimônio como recurso, alguns desafios que a gente acho que não é que tem que enfrentar agora, acho que sempre tem que estar enfrentando, né? Então, exercitar novas metodologias, novas estratégias, né, que contribua para esse acesso a essa dimensão cotidiana do patrimônio afetiva que afeta a vida das pessoas e também para dar visibilidade às múltiplas narrativas, né? Ampliar a variedade de suporte dessas narrativas. Arte, educação, processos poéticos, processos de escuta. Cada vez mais, eu acho que cada grupo, gente, cria de uma maneira diferente, tanto as metodologias quanto os suportes, né? Considerar a variedade dos sujeitos, né, que entendem esses bens culturais como parte das suas vidas, reconhecer a pluralidade, a diversidade de conhecimentos, né, numa percepção de horizontalidade da narrativa desse patrimônio, né? Então, a nossa fala como técnico, ou como profissional, como pesquisador do patrimônio, é uma fala, né? E tem que ser colocada também. Mas não é a principal e nem está acima das outras. Eu acho que isso é uma percepção que parece bobagem, mas quando você entende isso, você começa a perceber que uma história sobre assombração na fortificação é uma história importante, né? Porque está fazendo parte desse imaginário. Pode passar? Compartilhar e fazer isso que nós estamos fazendo aqui, conversar, quanto mais gente estiver inserida, sobre essas práticas de escuta, né, e sobre essa visibilidade das múltiplas narrativas, né? Acho que quanto mais se compartilha, mais se vai criando ideias e juntando ideias, e com essas novas tecnologias que a gente, às vezes, fica meio de fora, mas que as gerações mais acostumadas com essas ferramentas mostram para a gente, né? Contextualizar nossas práticas em meio às crises que a gente está vivendo, acho que isso é muito um desafio e tem que estar no nosso horizonte, né? Tentando identificar como, em que medida essas crises, né? Crise política, crise sanitária,
crise, enfim, as crises todas, né? Como que elas estão permeando os processos de preservação do patrimônio, os avanços, né? E mapear os riscos da preservação do patrimônio nesses contextos, né? Então, a gente, por exemplo, a gente tem um risco que o IFAM nunca soube lidar direito com isso, que é, agora, na Covid, os mestres de cultura popular, muitos mestres morrendo, gente. Isso tinha que ter uma ação institucional, né? Isso é crise do patrimônio também, né? Então, e tentar estratégias, né, de mobilização, de ações educativas que tenta focar nessas resistências, nessas insurgências do patrimônio, né? Esse patrimônio insurgente é um termo que o Leonardo Castriota usa, eu gosto muito, no sentido de trazer à tona essa questão da invisibilidade e tudo mais. Pode passar. Aqui também, falando dessas resistências, eu conheci recentemente, né, a Claudinha tem falado muito da Laura Jane Smith, eu gosto muito, e estou lendo, né, algumas coisas, porque a gente que está no Estado, gente, para a gente parar para ler, eu vou dizer para vocês, não é fácil, não. Eu estou querendo tirar uma licença para parar a ler, para fazer meu doutorado, Simone sabe disso, mas, enfim, um pouquinho que a gente vai lendo, a gente vai trazendo, né? Que é essa questão do discurso autorizado do patrimônio. Quando a gente está falando da estratégia das resistências, do enfrentamento das crises, a gente tem que trazer muito essa ideia, né? Que patrimônio não diz só a questão da manutenção dos valores oficiais, do discurso autorizado do patrimônio, mas trata, sobretudo, de transformação, de mudança cultural, né? A partir da identificação do próprio patrimônio pelas pessoas. E, portanto, de suas estratégias de resistência para manter seus jeitos de ser e estar no mundo. Pode passar? Bom, aí é só um caminho, né, do site do IFAM para vocês acessarem as publicações. Você entra lá em Patrimônio Cultural, Educação Patrimonial, Publicações, tá? Então, a gente tem todas essas... recentemente, a gente também fez uma que está bem bacana, que usamos o inventário participativo nas escolas de Ceilândia, aqui em Brasília, né, que é uma região administrativa conhecida como cidade satélite, de bastante vulnerabilidade social, e eles produziram, né, as referências culturais de Ceilândia. Isso é muito significativo, gente, porque aqui em Brasília, a escala monumental, reconhecimento como patrimônio mundial, invisibiliza, né, as pessoas que estão nas cidades, nas regiões administrativas. Então, foi feito o inventário participativo, já tem uma publicação que vocês podem acessar aí, chama Ceilândia, Minha Quebrada é Maior que o Mundo, onde eles trazem as referências culturais, inclusive usando, né, tem muita questão do grafite e do picho, então a gente tem também essas referências nos desenhos que eles produziram e tal. Pode passar. É isso, aqui estão os meus contatos, eu espero que eu tenha dado conta, eu acho que eu passei um pouquinho do tempo, mas é sempre muito bom estar aqui, enfim, só gente qualificada, só gente interessada. Obrigada, Flávia. Obrigada, Sônia e Simone. Acho que todos os exemplos e as falas, as referências que vocês trouxeram, né, dão conta de mostrar o quanto que essa virada patrimonial que a gente espera do campo, ela precisa acontecer, porque é a partir de uma virada que a gente está dada pela bibliografia desde pelo menos os anos 70, né, entendendo o patrimônio a partir de múltiplos olhares. Esses múltiplos olhares só podem ser realizados ou mobilizados também com a colaboração ou eu diria até mais do que a colaboração, com o protagonismo mesmo da educação, né? É ela que tem permitido. E quando vocês trazem tantos esses exemplos, eles materializam muito, né, essa dimensão de tudo que é possível ser patrimônio, tudo que o patrimônio pode significar como direito social, como inclusão, como não pasteurização das nossas experiências, como diversidade, ela só é possível também a partir dessa dimensão educativa. E o quanto é difícil, né? Quanto é trabalhoso, né, chegar nisso. Então, constituir um outro manual, constituir um inventário, constituir conceitos, são coisas que vão se sedimentando ao longo de muito tempo, né? E de fato, esses anos democráticos que a gente teve dos anos 2000, de quando nós entramos, né?
e no IFAM em 2005, né? Depois, efetivamente, a partir de 2006, tudo que foi discutido, como que isso viabilizou, de fato, esse próprio manual do inventário participativo, a crítica ao que existia e a possibilidade de tantas práticas. Então, de fato, realmente é muito bom, né, ver tudo isso, e acho que repactua o que a gente sempre acha, defende e enfim, imagina como deveria ser. O patrimônio como será, né? A gente não, acho que não tem essa de que será assim, em brevemente, né? A gente sempre acha que vai ter uma década de 80 de novo, e que rapidamente tudo vai, e que a gente não tá saindo de onde a gente parou, né? A gente está avançando e pensando outras coisas.